Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo na TV Câmara. Vamos falar hoje em nosso programa sobre o tratamento pós-Covid. Vamos falar sobre a deficiência de nutrientes no organismo do paciente com coronavírus e a importância da recuperação para a imunidade do paciente. Nós vamos falar sobre vitamina D, selênio, zinco, e quem vai esclarecer todo esse assunto para a gente é o médico, o Dr. Júlio Palazzo, que é nutrólogo, que sempre está aqui com a gente no Saúde em Foco, aceita nosso convite. Doutor, é uma alegria enorme tê-lo novamente aqui no Saúde para a gente conversar de um assunto tão importante nesse momento tão único da medicina. Sem dúvida nenhuma, eu agradeço o convite, espero ser útil as respostas que eu possa apresentar ao telespectador para que ele tenha um pouco mais de segurança nesse momento tão difícil, viu? Vamos lá. É isso. Doutor, a nutrologia, que conhecimentos que ela está trazendo, de que forma que ela está contribuindo para esse momento da pandemia do coronavírus? A nutrologia está se apegando muito à situação imunológica e também no tratamento dos pacientes pós o coronavírus, que poucas pessoas estão falando das sequelas que ficam após a doença, né? Por exemplo, quando você fala de usar o zinco, tem vários protocolos utilizando o zinco como uma fonte no tratamento do próprio coronavírus, né? Bom, vamos imaginar que no sistema imunológico nosso existem chamadas enzimas antioxidantes. Por exemplo, nós temos que é a base de selênio, temos outra que é a base do zinco, outra que é a base do manganês. Que nem, por exemplo, a superoxidesmutase é uma superenzima que necessita, a glutationa necessita também do selênio e o manganês. Então, são enzimas antioxidantes que vão nos proteger contra algumas deficiências, algumas situações que podem ocorrer, por exemplo, no pulmão. Glutationa é uma enzima que pode agir de forma no pulmão a proteger ele das sequelas piores que podem vir do coronavírus, que seria a fase trombótica, onde acontece a pneumonia, né? Então, isso que nós estamos se baseando bastante na nutrologia. O uso, por exemplo, de aminoácidos são fundamentais. Por exemplo, uma sequela cardíaca, né, que onde ocorre uma miocardite, por exemplo, onde o coração começa a ter uma situação de perda da força, por exemplo, perda do rendimento cardíaco, né? O aminoácido essencial para o coração ter força, dar energia, produção de ATP, é a carnitina. Nesses casos, nós fazemos uso da carnitina injetável, onde a recuperação é muito mais rápido. Então, isso eu estou dando um parêntese só de uma situação. Porém, já que nós temos do coronavírus várias outras situações que acontecem. Tem aqueles pacientes que perdem o olfato e depois, quando volta, ele não consegue sentir o gosto, ele sente cheiros estranhos. Eu tenho paciente que falou, olha, Júlio, parece que eu estou do lado de uma lata de lixo, eu não consigo sentir o cheiro novamente, mas isso vai se voltando gradativamente, né? Mas isso gera o quê? Uma ansiedade no paciente, gera uma situação mais perigosa ainda, que seria o quê? O quadro depressivo, ansioso, até o pânico gerado durante essa situação. Nisso, a nutrologia já faz de outra forma. Nós dosamos, por exemplo, os neurotransmissores como a serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor que evita a depressão, controla a ansiedade nossa, né? E fazemos a reposição do aminoácido essencial para o controle da serotonina, que vai manter esse equilíbrio mental para esse paciente. Só para você ver já, que então, eu estou falando, em um minuto eu te falei a questão cardiológica, a questão emocional, né? A importância que existe dos nutrientes a fim de que você consiga ter esse ponto de equilíbrio pós-coronavírus. Isso eu acho que é fundamental para nós. Doutor, como você está falando, o coronavírus tem várias fases. Essa é uma fase, além do enfrentamento, de um diagnóstico, de um tratamento no hospital, se chegar até essa fase, e depois que ele recebe a alta e fala, não, controlamos a doença, está ok, começa essa nova fase e aí a nutrologia entra com todos esses instrumentos. Doutor, tem se falado muito de vitamina D, do zinco, do selênio, probiótico. Vamos esclarecer até que ponto as pessoas podem tomar esses nutrientes. Tem que ser com orientação médica, vamos já falar aqui já Sim, de sem início, dúvida. né, doutor? Não é assim, vou comprar e tomar. Até que ponto esses nutrientes eles ajudam, né, no tratamento do pós-Covid? Eu sempre falo o seguinte, não tem que ser individualizado o tratamento. Porque, por exemplo, você vai chegar e vamos dar vitamina D, 7.000 unidades por semana, que é 1.000 unidades ao dia. Eu já cheguei pacientes que estão tomando 50.000 ao dia, 10.000 unidades ao dia. Não pode.
Isso é uma vitamina lipossolúvel, solúvel em gordura, e ela pode dar efeitos colaterais da vitamina D em excesso. Isso poucas pessoas falam, né? Mas existe excesso e hipervitaminose provoca também problemas. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. O ideal é sempre dosar o que está faltando. Diferentemente, por exemplo, do zinco, o selênio, que são fundamentais para enzimas antioxidantes, como eu falei agora há pouco. Né? Mas o que acontece? Se você não tiver também, se você tiver o excesso desses nutrientes, também vai ser prejudicial. O selênio, por exemplo, ele se comporta provocando até um quadro hepático grave, semelhante a uma hepatite, quando em excesso. E intoxica, igual um cianeto, você tem ideia, igual um veneno, um agrotóxico. O selênio pode intoxicar as pessoas. Então, o selênio é um mineral que tem que tomar muito cuidado com ele, quando se for fazer uma reposição. Né? Tem que ser dosado, porque ele realmente é problema. Né? Já quando se fala, por exemplo, de fase do coronavírus, pós-coronavírus, como o pulmão, por exemplo, a N-acetilcisteína é o fundamento, porque a N-acetilcisteína tem uma ação de proteção pulmonar já conhecida na medicina, né, que é muito utilizado para melhorar os fluidos pulmonares, porém, ele tem uma ação protetora. Né? Isso também é fundamental se fazer. E tudo que a gente fala em se fazer pós-coronavírus tem que se avaliar individualmente cada caso. Eu já peguei casos que o cara fez a pneumonia de 50% do pulmão, de 25% do pulmão, 30% do pulmão. Cada caso individualizado, você vai dar uma dosagem adequada, diferente, para que ele consiga ter uma recuperação melhor. Não esquecendo que existe ainda algumas linhas de estudos que estão demonstrando que a sequela tem sequelas que podem ser permanentes. Por isso que tem que se dar atenção devida ao pós-coronavírus, ao pós-pessoas que tiveram pós-infecção, porque elas não estão dando atenção adequada, sabia, Jaque? As pessoas acham que já passou, opa, já passei, né? E que se tiver tido um quadro pulmonar, uma situação que possa ter gerado uma sequela, essa sequela não vai acabar aí, se você não tomar uma providência. Eu acho que isso é o principal hoje, nós temos que se focar, né? Que se você teve algum problema, realmente você tem que se focar em fazer exames posterior à infecção para ver se teve a recuperação total do órgão envolvido. Fazer a dosagem, doutor, para ver o que está com deficiência, provavelmente vai aparecer deficiência, e aí fazer a Sim. reposição. É exatamente individualizada, paciente por paciente. Você pode dosar a vitamina D, você pode dosar o selênio, você pode dosar o zinco, você pode fazer uma nova tomografia do tórax. O cardiologista pode sinalizar se teve uma infecção cardíaca, que é uma miocardite ou não. Né? Então, quer dizer, tudo isso daí você pode ir se adaptando através de tratamentos multidisciplinares, usando um cardiologista, um pneumologista. Né? E na nutrologia nós vamos fazer o quê? Essas reposições necessárias para cada órgão que for afetado. E esses nutrientes, eles podem diminuir a inflamação e também pode dar uma ativação no sistema imunológico? Sem dúvida nenhuma, porque, olha só, se você tem uma queda, por exemplo, da vitamina D, uma queda do selênio, né, e já está declarado nos protocolos que o selênio e o mesmo zinco, perdão, ele é muito importante no tratamento, o que acontece? Se você não fizer essa reposição, esse paciente está correndo um risco de ter uma complicação da doença. Né? E essa reposição pode ser feita de forma tão simples, ou se chegar a uma situação grave, até injetável, né? É isso que eu acho que nós temos que se focar, né? Que podemos ter tudo isso na mão, temos isso na mão, através de exames de sangue, que ficam prontos rápidos. Quer dizer, você tem uma ação rápida, tendo uma ação rápida, automaticamente você tem um desdobramento melhor da doença, né? O que vocês na área da nutrologia já sabem? Que o coronavírus atinge, causa essas deficiências? Ele também vai nessa área aí também? Isso já é um fato? Ou não? Não. Faz parte de qualquer comorbidade que a pessoa possa ter, qualquer problema de saúde que a pessoa possa ter? Exatamente, porque existe paciente de todo tipo. Então, aquele que já tem problema, é um diabético, né? Ele já tem uma situação já predisponente de ter uma outra doença, tem doenças que já são por si só degenerativas. O diabetes é uma doença degenerativa, né? Então, por si só, esse paciente já pode ter um déficit de vários tipos de vitamina. Vitamina A, por exemplo, que mexe com a visão, né? É muito comum também. Ou se a pessoa tiver uma outra doença de base que mexe com a coagulação sanguínea, pode ter a déficit da vitamina K, né? A vitamina K é outra vitamina que é muito importante para o organismo, né? Então, quer dizer, a individualização é fundamental porque não existe uma regra para reposições. Existe o paciente para repor. Né? Cada paciente tem a sua necessidade.
há um desarranjo aí do sistema nutricional do paciente com o coronavírus, doutor? Sem dúvida, principalmente porque aqueles que chegam ao fato de serem internados a ponto de entubar, você imagina a consumpção que der do corpo dela. Ela está sendo consumida, porque ela não está se alimentando, isso tudo por via parenteral, endovenosa, né? Então, que não suprime completamente, ela vai consumir a reserva dela, que ela tem de gordura, de músculo, para pegar esses aminoácidos que estão guardados no músculo, para fazer ela manter-se viva. Isso depois precisa de um ganho compensatório. E se você não der esse ganho compensatório com reposições, com a alimentação demora muito. Então, ela vai ter realmente uma dificuldade muito grande. E frisando uma situação muito importante, que essa pessoa pode pegar o coronavírus novamente. Você entendeu? E se tiver uma reinfecção do coronavírus, um paciente já debilitado pode ser fatal. Então, a realidade nossa hoje, infelizmente, nós temos que antecipar os problemas. Tá? Antecipando de que forma? Teve a infecção, atingiu algum órgão, vai fazer o exame, procura o cardiologista, procura o pneumologista, o médico clínico, que na nutrologia nós estamos fazendo essas reposições. Tem que se saber o que aconteceu com esse paciente para poder fazer a reposição mais adequada possível. Doutor, e a gente também está falando de um grupo de risco que são os idosos, que já têm redução, deficiências dos nutrientes, já normalmente pelo envelhecimento e por também doenças, quer dizer, agrava mais ainda a situação. Sem dúvida, porque entenda o seguinte, uma pessoa idosa, o intestino dele também é idoso. É um intestino que já tem uma dificuldade de absorção. A mucosa já está... Tem pessoas que têm a chamada mucosa careca, até tem pessoas que utilizam muito laxantes, por exemplo, a vida toda, chega a um ponto da mucosa intestinal está tão lisa que a absorção fica muito prejudicada. Nesses casos, o uso de probióticos é muito importante, onde você consegue refazer a flora intestinal de uma maneira mais adequada possível, né? Dentro da medida do possível, claro, da idade do paciente. Aí, depois de refazendo com os probióticos, você pode fazer, inclusive, até injetável alguns nutrientes para que seja uma recuperação mais rápida. Né? Isso é uma coisa muito importante. Que o que se nota hoje é o índice de óbitos aumentados também, da fase trombótica, que a fase inflamatória é só a questão gripal, né? Mas a fase trombótica que vem depois, que ela é problemática, onde afeta o pulmão, né? O sistema de tromboembolismo pulmonar, que é da pneumonia, entre aspas, do vírus, né? Então, essa situação que eu acredito que é a que mais debilita o ser humano, né, no caso do coronavírus. E é esse o fato que eu sempre gosto de frisar. Temos que antecipar, dando nutrientes. Você está doente? Beleza, vamos dar nutrientes também. Não é porque você está tomando um antibiótico que você não tem que tomar uma vitamina, entendeu? Você tem que tomar uma vitamina, um aminoácido para te manter teu corpo forte também. Eu acho que esse é o ponto de partida da nutrologia em cima dessa doença. Manter o organismo mais forte possível, dentro da maneira do possível, né? No paciente que está já com a infecção também. Certo? Sim. Doutor, o senhor falou do intestino, o probiótico, fala até antes, né, as pessoas falam como prevenção, tomar vitamina D, probiótico, zinco, selênio, né? É tudo assim, sem estar com a doença ainda, antes. O que a nutrologia fala sobre isso, esses protocolos informais de WhatsApp até que a gente recebe? Sim, sim. Olha, eu vejo o seguinte, tem que ser dosado pelo sangue. Porque hoje, olha, intoxicação por vitaminas, intoxicação por selênio é grave. É gravíssima a intoxicação por selênio. Pode provocar uma hepatite fulminante. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que estar ligados. Né? Então, essas informações de WhatsApp realmente tem que se duvidar muito, tá ok? E se está muito ligado antes de fazer uma reposição. Vitamina D, dosa primeiro. São exames que ficam prontos em 1, 2 dias. Você quer fazer uma coisa legal para você? Então dosa antes. Né? Mas só o fato de você pegar e ficar utilizando algum mineral de forma inadequada pode prejudicar algum outro órgão que está saudável. E isso também te provocar um problema futuro, né? Que, entenda, se você tiver uma doença, você vai ter que tomar antibióticos, outras medicações que vão fazer o quê? Vão passar pelo teu fígado. Se você tiver tido uma intoxicação hepática provocada por excesso de algum nutriente, você vai também passar mal do fígado, né? Que teria sido desnecessário, digamos assim, caso você não tivesse tomado uma iniciativa sem um auxílio médico. O probiótico também é nesse cenário também? A A mesma mesma coisa. coisa?
Sim, porque imagine o seguinte, você vai usar um bacilos acidófilos, por exemplo, mas você tem uma gastrite alcalina, que você não sabe que tem. Você vai piorar a absorção desse seu estômago. Você pode provocar uma doença no estômago que o paciente às vezes não tinha. Gastrite alcalina é quando tem falta de ácido, tá? Ao invés de excesso de ácido clorídrico, tem falta do ácido clorídrico, né? E você usa um acidófilos, você pode modificar o pH desse estômago, provocando até uma úlcera. Então você tem uma situação que às vezes fala, não, mas não vai provocar. Provoca sim, eu já vi, entendeu? Eu estou na nutrologia desde 1997. Nesses anos todos eu já vi essas situações diariamente, eu vejo diariamente isso. O que acontece é que esse modismo de probióticos, né, gera muita interferência na absorção intestinal. Coisas que as pessoas acham que vão beneficiar e vão estar piorando o quadro. Eu quero lembrar uma coisa, eu acho que é muito importante, tá? Que no coronavírus ocorre a parte emocional do paciente, certo? E o hormônio principal que gera depressão nas pessoas chama serotonina, que 95% é produzido no intestino, e na revista Nature, de novembro do ano passado, também publicou que a serotonina também é produzida pelo pâncreas e liberado junto com a insulina. Tá? Olha que fator, coisa interessante. Produzido no sistema gastrointestinal, não é mais então só no intestino a serotonina, é pelo pâncreas também. Então, se esse paciente for diabético, ou se esse paciente usar um probiótico de forma inadequada, ele pode diminuir a produção de serotonina e ele ser uma pessoa susceptível a entrar num quadro depressivo, ansioso, até em pânico. Tá? Com alterações do sono, alterações do humor, isolamento social e emocional. Que também aí vai ser um outro capítulo, você vai ter que tratar da depressão desse paciente também. E às vezes foi provocado por um uso inadequado, às vezes até de um probiótico ou mesmo de uma medicação do diabetes que está descoordenada, né? Porque já que é liberado junto com os grânulos de insulina, serotonina, se tiver alguma alteração de liberação de insulina, esse paciente também pode ter uma diminuição da serotonina no organismo, gerando também o quadro depressivo. Isso é muito importante, que as novidades da medicina que aconteceu antes de coronavírus está sendo muito empregada na nutrologia agora para evitar os efeitos pós-coronavírus, entendeu? Isso é fundamental para você ter esse conhecimento. É esse cenário que vocês estão encontrando hoje no consultório ao atender pessoas no pós-Covid, doutor? Além dessa questão dos nutrientes no organismo, também essa parte emocional, a psicológica do paciente, que também Sim. a nutrologia pode atuar. Sim, atua pelo seguinte, porque para produzir um hormônio como a serotonina, que eu acabei de dizer, que mexe com a ansiedade, a depressão, né? O pânico, é preciso de um aminoácido essencial. E esse aminoácido essencial, por exemplo, chama triptofano, mas se você tomar ele via oral, pode provocar tique na pessoa. Porque ele pode produzir uma substância chamada quinurrenina, e a quinurrenina provoca tiques. Então, essa reposição tem que ser feita injetável. Então, você não pode pegar, dar uma receita de bolo dessa, a pessoa sair para comprar na farmácia, entendeu? Ou manipulado, porque depois começa tudo cheio de tiques aí, vai o que aconteceu? Era para melhorar a minha parte emocional, eu estou pior. Né? Então, acho que é o fundamento da nutrologia nessa parte. A gente saber dosar o que está acontecendo e fazer a reposição adequada para cada um, individualizada. Quer dizer, tanto o déficit, a falta dos nutrientes, como o excesso de forma errada, essa suplementação não é benéfico para a imunidade, para o organismo, ainda mais nessa situação do coronavírus, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma, é como eu expliquei, olha, se um mineral que você acha que é inocente pode provocar uma doença grave no fígado, eu acho que você tem que pensar 10 vezes antes de tomar uma coisa que você viu numa receita de bolo de WhatsApp, digamos assim. Isso, no WhatsApp, porque com o coronavírus vieram os protocolos informais, né? Olha, toma Sim. probiótico, toma isso, toma aquilo, né? E aí você fala, e tem pessoas que vão acreditar e vão tomar. Então, por isso, a importância desse nosso esclarecimento, dessa nossa conversa. Sem dúvida nenhuma, porque eu que sou um médico que não sou da área assim de frente, né? Eu já tratei mais de 70 pacientes com coronavírus, né? E pós-coronavírus também. Então, né, que existe esse vínculo do médico com o paciente, isso é muito importante também, que isso faz com que o paciente fique mais tranquilo na hora de fazer um tratamento, onde você passando a segurança, fazendo os protocolos adequados, né,
o paciente passe por essa fase terrível que ele está vivendo de forma rápida, concisa e objetiva. A fim de que, olha, tal dia você faz isso, tal dia você faz isso, depois vamos fazer isso, isso e isso. Acabou, a pessoa se sente bem, se sente tranquila, sabe, já que se sente cuidada, isso que é o mais importante hoje. O paciente se sentir cuidado. Monitorada, né, doutor? Um cuidado Exatamente. monitorado, porque como é ainda algo instigante para toda a medicina, a gente não tem a cura ainda, mexeu, né? É uma pandemia Sim, sem dúvida. internacional, assim, é um problema mundial que mexeu com toda a ciência, realmente, acho que cada área da medicina, você vê a nutrologia, cardiologia, a virologia, patologia, todo mundo, né, cada um fazendo um pouquinho para tentar encaixar esse Auxiliar. quebra-cabeça e enfrentar, Exatamente. né, o Sim. coronavírus. Sim, porque, olha, eu peguei o primeiro caso em março desse ano, né? Foram 3 pacientes no meu outro consultório em Maringá, no Paraná, né? Em 5 dias eles estavam ótimos, mas já teve pacientes que foi se arrastando o caso, ficando mais graves, e que no pós-coronavírus ainda está com sequelas pulmonares, com falta de ar, com uma dificuldade de fazer exercícios, né? Aí entra as reposições e as suplementações adequadas. Eu sempre falo para todos os pacientes já que é o seguinte, que primeiro é repor, para depois suplementar. Porque se você simplesmente suplementar uma situação que você já está em excesso, você pode não se sentir bem no futuro. Doutor, eu vi assim pessoas que tiveram e que emagreceram muito com o Covid, vem esse cansaço, né, que tiveram quadros mais graves, e então a nutrologia pode atuar nessa parte. Está dando bons resultados? Está trazendo bons resultados? Sim, olha, excelente resultado, porque é o que nós chamamos de ganho compensatório, né? Você perde muito, né? Rápido, depois você tem que ganhar esse ganho, você tem que ter esse ganho compensatório. O ganho compensatório é fundamental na nutrologia porque nós vamos utilizar o que esse paciente precisa. Olha, ele perdeu massa magra, nós vamos utilizar aminoácidos para ganho de massa muscular. Se ele perdeu vitaminas, nós vamos repor as vitaminas que são adequadas para que ele tenha perdido. Então, o cara que teve um emagrecimento de 10, 15, 20 quilos, você consegue recuperar isso aí muito rápido. Ao invés de só no arroz e feijão, porque o arroz e feijão é muito complicado você repor isso. Quando tem uma perda de massa muscular, é muito complicado. Às vezes, até o uso de alguns hormônios é fundamentais para que você consiga fazer essa recuperação mais adequada e mais rápido possível. Que eu sempre friso, olha, você pode pegar novamente. E você não pode pegar debilitado. Né? Porque Isso, debilitar. fala que tem poucos casos ainda de reinfecção do coronavírus. Mas se já teve um, pode ter milhares. A gente ainda está na primeira onda, né? Não saímos nem da primeira. Então, se já tem casos no Brasil de reinfecção que já estão documentados, então se teve um caso, pode ter vários outros casos já acontecendo. Então, nós temos que estar sempre ligados a isso. E o paciente já debilitado do primeiro não pode, quem sabe se aguentará o segundo baque, né? Então, é isso que eu sempre fiz. Olha, gente, vamos tratar, vamos recuperar, vamos comer bem, claro, vamos comer o arroz e feijão com força, mas vamos fazer as reposições adequadas para depois fazermos a suplementação. Aí sim, é o mais interessante. Doutor, qual que é a mensagem que você deixa, tanto para quem não teve o corona, para se manter com um organismo saudável, forte, aí o máximo possível com os nutrientes equilibrados, e para quem está enfrentando essa doença ou enfrentou? Olha, eu falo o seguinte, para quem não teve, que se mantenha uma alimentação saudável, um exercício físico adequado, nada exagerado, uma coisa que seja o normal, mantenha a cabeça, o foco no trabalho que você desenvolve, se cuide com a máscara, se cuide com a questão de luva, se for algum ambiente que não é adequado, o álcool, entendeu? Os cuidados que já todo mundo já está cansado de ouvir. Não se descuide agora, porque muitas pessoas estão se descuidando e pegando agora o problema. Né? E quem já está com a doença ou que já passou por ela, procure um médico para fazer as reposições adequadas para que você possa não ter as sequelas futuras, se tiver que tenha a forma mais branda possível. Eu acho que isso é um recado fundamental. Sim. Doutor Júlio, olha, eu agradeço imensamente novamente a sua presença no Saúde em Foco, trazendo informações tão importantes para a gente neste momento. E estendo o convite para novamente voltar aqui com a gente. Já que é um prazer estar com você, eu adoro conversar contigo, viu?
E obrigado por essa oportunidade de poder explicar para os pacientes alguma coisa da nutrologia. E é óbvio que o que precisar, estou à disposição, viu? Eu fiquei muito feliz que essa área da medicina está tão atuante e tem o que fazer contra nesse enfrentamento do coronavírus. E a alimentação é como você disse, procurar ser saudável como uma rotina, né? Não só agora, ser uma rotina, uma alimentação saudável e se houver precisar de suplementação com orientação médica, isso é muito importante. Obrigada, viu, de coração. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, viu? E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, gostou da entrevista com o Dr. Júlio Palazzo, nutrólogo, que falou para a gente sobre a importância da gente ter uma alimentação saudável? E se você passou pelo problema do coronavírus ou está passando, a importância de você avaliar como é que estão os nutrientes no seu organismo sob orientação médica. Olha, muito obrigada por sua atenção. Se você quiser assistir novamente esse programa ou indicar para alguém, a gente está no YouTube, TV Câmara Rio Preto, playlist Saúde em Foco. É só encontrar a gente lá. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!